de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Hoje a igreja celebra São Domingos, mais uma semana que se inicia sobre o olhar, sobre a graça de Deus. E olha aí, está aparecendo para você na tela, amanhã, dia de estar na casa de missão, um grande encontro, onde Deus nos prepara mais um grande tema, grandes terça-feiras que estão por vir e você é um convidado. Queridos irmãos, hoje aqui no canal do YouTube, nosso segundo clipe, mais uma música, Escravo por Amor, será lançado para você acompanhar mais uma música da Casa de Missão e juntos crescer neste grande amor de Deus. Queridos irmãos, o evangelho dessa segunda-feira está lá em Mateus capítulo 17, dos versículos do 22 ao 27. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficarão profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam o imposto de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga a de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram a casa, Jesus preveniu-o, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem recebem os tributos ou os impostos, de seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos então estão isentos. Mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança um anzol, e ao primeiro peixe que pagares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma e dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no evangelho de hoje, a gente vê o segundo anúncio da paixão de Jesus aos discípulos, mostrando a sua entrega total, aquilo que ele iria fazer para nos dar a vida e nos mostrar aquilo que nós também devemos fazer, porque somos discípulos, imitamos o Mestre, somos filhos de Deus. E Jesus, na sua condição humana, ele já não queria escandalizar ninguém. Sim, eu sou filho de Deus, mas eu não quero escandalizar ninguém. E aí Pedro responde, depois dessa pergunta de Jesus, de que ele sim deve pagar o imposto e todos nós devemos pagar, ou seja, todos nós devemos proceder da maneira correta na sociedade. Mesmo com aquela pergunta, isso é injusto ou isso é justo? Não, nós devemos fazer como o Mestre nos ensina. E aí Jesus vai dizer, os filhos estão isentos, então estão isentos. Eu, sendo dono do templo, sendo dono do ouro e da prata, eu vou pagar o imposto. Pega aquela moeda, Pedro. Pega aquela moeda e dá a mim e a ti, para mostrar a cada um de nós de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, esse versículo 27, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança um anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Nos mostra a imagem da divina providência do Senhor, o Deus que provê todas as coisas. Pedro, faça o que você sabe e eu vou dar para você pagar. Pedro, como todos nós sabemos, era um grande pescador como profissão sua profissão originária da sua vida. E Pedro o que mais sabia de fazer era pescar. E Jesus fala, vai lá, lança a rede e pega este peixe, lá vai estar a moeda, e deu por mim e para você. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Queridos irmãos, na nossa vida a gente inicia agora mais uma semana e a gente fica preocupado com tantas coisas, como pagar isso ou aquilo. Já tem uma imagem desse evangelho que nós precisamos crer e saber da providência de Deus.
e nós precisamos fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus e também correto diante da sociedade em que nós vivemos. Pagar as contas, fazer as compras, comprar aquilo que é necessário, que é básico, mesmo com aquela pergunta: esse valor, este preço é injusto, isso não pode, e a gente acaba sendo uma pessoa que só murmura, só reclama. Mas façamos, irmãos. A gente às vezes fica se perguntando: meu Deus, olha o preço da gasolina, olha o preço daquilo, daquilo e daquilo. Mas, queridos irmãos, Jesus nos mostra que nós devemos fazer a nossa parte. E muitas vezes não sempre vai ter aquele diálogo. Isso é injusto, isso não pode, isso não pode, isso está incorreto. Mas Deus que se fez homem, ele sendo Deus, ele, ele mostrou aquilo que nós devemos fazer. Porque, queridos irmãos, façamos a nossa parte. Não convém dizer então se é justo ou injusto. Faça, pague, faça aquilo que é correto. Você, como um filho de Deus, mas também como um homem diante da sociedade. Porque, queridos irmãos, se a gente parar, a gente ficar reclamando, a gente vai acabar escandalizando os mais fracos, escandalizando aqueles que não têm força para suportar todas as contrariedades. Jesus nos mostra isso no Evangelho de hoje, porque é necessário perder para ganhar. E talvez realmente é injusto tudo aquilo que nós pagamos, como naquela época principalmente o imposto era muito alto por conta do jugo, né, que ele sofria pelos romanos, mas, queridos irmãos, faça a sua parte. Eu faça a minha parte. Somente assim vamos entender a providência de Deus. E talvez essa semana tá difícil, as contas estão lá em cima, tudo parece estar apertado, mas olha esse versículo, como Jesus mostra a sua providência. Através da boca de um peixe ali sair a moeda. É ele quem é o dono do ouro, da prata. É ele quem vai fazer. Mas nós também precisamos dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a minha parte. Porque, queridos irmãos, a gente precisa dar as moedas para fazer o evangelho acontecer. Eu me escandalizo às vezes por uma pequena moeda e aqui na, simbolizando qualquer coisa que eu esteja preso, qualquer coisa que eu não queira ceder. Eu me lembrava daquela meditação que a gente fez aqui no canal: ceda para que o amor de Deus apareça. Às vezes eu sou tão preso, às vezes eu fico, sabe, me perguntando, dizendo: isso aqui isso aqui não é justo, não, eu não vou fazer isso, eu não vou pagar isso. Porque a gente vive numa realidade, numa sociedade em que somente há murmurações, há reclamações. Claro, isso convém às vezes a gente é, iniciar um diálogo, conversar sobre todas as coisas que acontecem na sociedade. Mas se Jesus, sendo Deus, ele pagou um imposto, ele fez aquilo que, como ele é um verdadeiro homem, ele se fez um verdadeiro homem, ele fez a sua parte aqui na terra, façamos a nossa e não percamos tempo. Às vezes a gente quer evangelizar o mundo inteiro, pregar para todas as pessoas, mas o evangelho começa nas simples coisas, o evangelho começa no simples fato de eu pagar as minhas contas, de eu pagar o meu dízimo, de eu pagar o meu imposto, de eu fazer aquilo como um verdadeiro filho de Deus, mas também como uma pessoa implantada na sociedade, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um pai de família, uma mãe de família, um filho, enfim, eu preciso fazer a minha parte para que nós não escandalizemos, principalmente nós que somos cristãos católicos, não escandalizemos, queridos irmãos. Por isso, será que então essa moeda que talvez eu estou sendo preso, que eu não quero dar, será que isso tem edificado, isso tem mudado? Talvez eu estou bloqueando o evangelho, talvez eu não estou deixando o evangelho acontecer na minha vida. E Jesus, nesse exemplo maravilhoso, vai lá, Pedro, dá essa moeda para não escandalizar ninguém. Vai lá, Vinícius, vai lá você, irmão, dá essa moeda, não escandalize ninguém. Pelo contrário, façamos o evangelho acontecer. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.